E aí, pessoal, bora para o nosso quinto vídeo sobre a economia do Sociedade na América. Então, a gente está falando sobre imagens, eu vou reforçar isso, como é que a Martino vai trabalhando imagens, né? E a gente está no tópico solitários, então eu vou explorar o tópico solitários inteiro para a gente perceber isso. Ela já deu duas imagens de família que tinha acabado de clarear o terreno, né? Então, uma imagem assim muito característica, chegando frente à floresta, vai adentrando a floresta, o pântano, né? Ela falou, famílias com crianças pequenas. E a gente viu no último vídeo ela falando sobre a Red Mountain e como é que uma família que foge, a mulher foge para se casar, enfim, tem filhas, essas filhas têm deficiência auditiva, e como é que é a vida deles, uma vida de fartura, né, numa região fria, mas ao mesmo tempo com pouca conversação, enfim. Então ela vai dando essas características e mostrando que não tem um tipo apenas, são vários. Ela usa as imagens para isso. Hoje a gente vai falar um trecho bem curtinho e é um caso muito específico de uma região muito fria e de um acidente, né, de um terrível acidente. Bom, a gente vai começar na página 41. E ela diz o seguinte: não muitas milhas a partir deste lugar fica uma habitação deserta, cujos habitantes viveram em uma profunda solidão e pereceram todos em uma noite, longe de cuidados humanos. Tá? Começa a falar também sobre o risco que é você estar isolado, né? E o risco de acidentes, o risco de você não ser socorrido, várias questões aqui. O azar, acima de tudo, né? Ele vai falar depois. Mesmo agora, nenhuma casa fica dentro desse perímetro. Eu tinha ouvido a história antes de ver o lugar, mas não tinha ideia da diferença entre ouvir um conto triste e ver o local sobre o qual é contado. Em um profundo e estreito vale entre as White Mountains, viveu uma família de nome Willey. Sua moradia era uma confortável casa de madeira sobre uma plataforma verde nos pés de uma das montanhas. Existiram não mais do que poucos viajantes entre essas montanhas em seus dias, mas aqueles poucos foram gentilmente bem recebidos. E o anfitrião e a anfitriã alegres e as suas graciosas crianças eram sempre bem falados. Então, uma família nova também. Né? Numa noite tormentosa de agosto de 1826, uma tremenda lâmina veio desabando do lado da montanha até a parte de trás da casa. Se a família tivesse permanecido em suas câmaras, ela teria sido salva. Uma rocha na borda da plataforma verde, atrás da moradia, separou a lâmina, de modo que o terreno gramado permaneceu intocado. Uma ilha brilhante no meio da desolação. A família, em número de 9, foi soterrada e pereceu. Os corpos de 7 foram encontrados. Os ossos dos outros 2 estão, sem dúvida, enterrados sob deslizamento, onde a cadeia de verdura e de jovens árvores estão crescendo, como se tentando apagar os horrores da ruína. A cena deve ter sido terrível para aqueles que primeiro chegaram ao local após o evento. A casa, salva sobre seu terreno gramado, sua porta permaneceu aberta. As camas e as roupas da família, mostrando que tinham despertado do sono e então abandonaram o lugar onde teriam sido salvos. Ninguém lá, um silêncio mortal cismando sobre o local quieto e a desolação caótica ao redor. Não é de se espantar que a casa permaneça deserta e o vale não arrendado. Bom, são regiões diferentes, né? Ela não está falando de uma mesma região, ela pega o tópico solitários numa introdução, que vocês já viram sobre o texto, antes de começar outras questões, como, por exemplo, agricultura, comércio, transporte. E ela vai falar como existem pessoas solitárias, famílias, não pessoas, solitárias, e como é que isso é diferente de acordo com as circunstâncias, né? Então, assim, num local muito gelado, muito frio, né? Determinados riscos de estar isolado, como, por exemplo, uma avalanche, é o caso, é o que caracteriza, né? É um trecho curto, mas é a nossa quarta imagem. Então, ir contando, né? Vejam, vai ter mais algumas ainda, mas
Como é que isso elucida? Como é que você fica com uma imagem clara de situações que descrevem a circunstância de ser uma família solitária, isolada, seja na mata, seja na floresta, seja no pântano, seja num local gelado, né, em meio à neve. O outro lugar que ela deu, na Red Mountain, que você tem atividades turísticas, uma família que está isolada, mas você tem contatos com viajantes, enfim, como é que isso vai interferindo em como essa família vai se constituindo enquanto tal também, ou né, o caso dessa família que é toda eliminada numa única noite por conta desse desastre natural. Ok, gente? Então é isso, é um vídeo bem curtinho. Até a próxima, a gente volta falando um pouco mais sobre a parte inicial do Economia no Sociedade na América. Até lá, tchau!